Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é o conteúdo 101. É um conteúdo diferente, mas que todo mundo busca. Um conteúdo que todo mundo deseja. Um conteúdo que vai falar sobre a principal dor ou a principal percepção se você está evoluindo na sua empresa, na sua carreira, na sua organização. Então, antes de começar, pedido trivial, pedido que faz com que a gente, produtores de conteúdo, continuemos a divulgar conteúdos na internet, que é a integração ou a interação que você tem com o conteúdo. Então, por favor, compartilhe, deixe seu like, comente, faça a maior interação possível para que esse conteúdo se propague e chegue a mais pessoas. Os algoritmos usados pelas mídias sociais levam em consideração a interação que o conteúdo tem com as pessoas. E faz sentido, é lógico. E quanto mais interação, mais potencial de ajudar e chegar a mais pessoas ele vai conseguir. Para começar, vamos falar sobre evolução. Evolução, o primeiro passo, ou o próximo passo, uma sequência lógica de crescimento, que é que todo mundo busca. Quando eu entro numa carreira, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero chegar a outros patamares, eu quero realmente assumir novas responsabilidades, ter mais domínio sobre alguns assuntos, conhecer mais e mais e mais. E hoje já se pede muito, né? Você querer, para você se manter no mercado, o teu aprendizado tem que ser diferenciado, aprender continuamente, né? Ser um eterno aprendiz ou lifelong learning, como é um termo usado mundialmente, é esse crescimento, o próximo passo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o próximo passo e ficam sempre projetando coisas que estão distantes e não conseguem atingir. O mesmo acontece com os empresários. Empresários, hoje, eles começam os seus negócios através de um propósito, de um serviço ou um produto que eles realmente gostam de fazer e veem potencial de crescimento nisso, mas quando começa a crescer, existe a primeira dor, que é uma dor muito significativa para os empresários, que é a dor do crescimento. Como crescer, como evoluir a partir dali. E aí começa a se deparar com variáveis que até então não são tão agradáveis ou não são de conhecimento dessa pessoa. E aí desconectar da razão pela qual a empresa tem, ou nasceu, ou surgiu, para dedicar a outros processos, isso causa uma dor enorme. E essa dor que eu queria falar com você hoje. Como é que a gente sente que estamos evoluindo dentro de uma organização? Como é que a gente percebe essa evolução? Como é que a gente sabe qual é o próximo passo? Como é que a gente sabe como lidar com essas variáveis, que são inúmeras? Vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa de educação e eu gosto de ensinar pôr a mão na massa e fazer isso acontecer, que é o meu caso, eu preciso me dedicar a isso. Esse é o coração da minha empresa. Mas se eu quero crescer, esse coração tem que ser compartilhado com alguém. Alguém precisa me ajudar a fazer o que eu faço para eu poder atuar estrategicamente e planejar o crescimento da organização. Essa é uma dor que todo mundo passa. Toda empresa no seu início que sobrevive às dificuldades dos primeiros anos, 2 anos, 5 anos, elas começam a entender que precisam crescer. E esse crescimento ele é muito rápido e ele precisa ser planejado e estruturado. Não adianta querer abraçar o mundo que a gente não consegue. Por que as startups conseguem isso? Primeiro, que a startup tem uma injeção de capital muito forte para seu desenvolvimento. Ou todo o rendimento, todo o lucro que é originado das operações é reinvestido no seu crescimento. E esse crescimento se dá através de contratação de pessoas, de ter um processo padronizado, ter um processo que faça com que a escala realmente seja viável, e a tecnologia viabiliza muito isso. Então, essa é a grande questão. Como é que eu faço esse processo evoluir? Como é que eu sei que a minha empresa está evoluindo? Como é que eu consigo perceber que eu estou evoluindo na minha carreira?
Como é que eu consigo perceber que os meus colaboradores estão evoluindo? A grande questão para mim de evolução, estudando e interagindo com os meus clientes, é o desenvolvimento das pessoas. O quanto eu consigo fazer as pessoas se desenvolverem. Isso vai me gerar evolução. Se eu conseguir perceber que as pessoas estão evoluindo dentro da organização, a evolução está ali presente. Se eu não consigo perceber isso, eu fico fadado a mim mesmo, fadado ao meu conhecimento, fadado à minha força de trabalho. E aí eu viro um colaborador dentro da minha empresa. E eu não consigo ter ninguém pensando estrategicamente. Não que a operação vai deixar de existir ou você não vai interagir com ela. A questão é como eu faço as pessoas chegarem ao meu tipo de conhecimento, ao meu grau de conhecimento, a minha experiência vivida para que elas possam realmente tocar o processo como eu. Não da mesma forma, mas muito parecido, com os mesmos valores, com o mesmo propósito. Então, uma coisa que é essencial, a evolução das pessoas. Se eu quero realmente sair e me preocupar com o crescimento organizacional, com o desenvolvimento da minha empresa, eu tenho que olhar para dentro e olhar para a evolução de cada um ali dentro da empresa. Eles estão evoluindo? Eles estão se desenvolvendo? De fato, eles conseguem realmente ter mais autonomia para atingir a sua responsabilidade ou o propósito da empresa? Esse é o fato que, para mim, é crucial. Então, o primeiro passo, o próximo passo, eu preciso identificar constantemente. Eu preciso realmente ter um processo dinâmico para entender quais são as novas variáveis, ver as prioridades e identificar o melhor caminho possível. Essa é a grande sacada, essa é a grande diferença entre uma empresa que está evoluindo de uma empresa que está estagnada, cheia de preocupações, querendo evoluir, mas não consegue enxergar o próximo passo. Por ter muitas variáveis, muitas coisas para lidar e não consegue. E aí tem uma série de coisas que vão ajudar você a crescer. O desenvolvimento das pessoas é uma. A parceria com outras empresas é outra que pode te ajudar. Essas parcerias realmente podem ajudar você a fechar problemas ou dificuldades ou necessidades que você tem através dessas parcerias. Mas uma coisa é clara, eu não consigo delegar ou delargar tudo e pensar que eu vou contratar uma pessoa, ela vai fazer tudo do zero e vai começar rapidamente. Não. Eu preciso dedicar tempo, me planejar e fazer essa pessoa evoluir. Mesmo assim, eu preciso ter um conhecimento, o mínimo que for, uma conexão muito forte para saber se aquela evolução ela é real, existe e está sendo efetiva para a organização. Então, como se preocupar com essa dor do crescimento da sua carreira, da sua equipe, da sua empresa, não importa. A questão é como eu consigo fazer isso. E a chave está nas pessoas. Essa chave está linkada ao desenvolvimento das pessoas. O quanto eu consigo fazer isso acontecer. O quanto eu consigo fazer as pessoas enxergarem os seus próximos passos. E não só esperar um direcionamento de uma única pessoa. Isso não faz o menor sentido. Então, pense. Está com dor? Está com problema de crescer na profissão? Está com problema de crescer, fazer a sua equipe se desenvolver, crescer, ter mais autonomia? Se preocupe individualmente com o desenvolvimento de cada um. Isso vai gerar o desenvolvimento seu, da equipe e da empresa. É uma correlação direta, não tem segredo. Uma pessoa faz a diferença. Se eu não me preocupar com uma pessoa, eu vou ter dificuldade nessa conexão na equipe e na empresa. E até para mim, como gestor ou como empresário, não importa. Como eu preciso me conectar com pessoas. O próximo passo é fazer as pessoas descobrirem qual é o próximo passo. E não você ter que direcionar toda vez que as pessoas precisam se movimentar. Isso não faz o menor sentido. A empresa não pode depender ou ter uma dependência muito grande de uma única pessoa. Se ela realmente depender de uma única pessoa,
o seu crescimento está fadado e comprometido. Não vai acontecer. Pense, você é o criador, você é o líder, é o desenvolvedor da equipe. Você precisa viabilizar para que a equipe se desenvolva. Você não é o responsável direto e único sobre isso. Fazer com que as pessoas tenham corresponsabilidade para isso acontecer. É isso que acontece nas empresas. É isso que mina as empresas ou que bloqueia o crescimento das empresas, porque fica fadado ou fica conectado ou dependente de uma única pessoa. Você, como líder, como gestor, como empresário, como dono da empresa, não importa. Faça com que essa corresponsabilidade realmente se propague para todos os envolvidos. Combinado? Essa é uma questão muito simples de resolver, mas com uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem e colocarem em prática. Porque ninguém quer perder o seu conhecimento, a sua importância. E na verdade, quem perde a importância é o todo, não você sozinho. Bom, esse foi o conteúdo 101. A gente se encontra no conteúdo 102. Espero que isso realmente contribua para a evolução, o próximo passo, a sequência lógica que você precisa seguir na sua organização. Mas planejamento é uma palavra fundamental. E o planejamento de uma pessoa contamina o planejamento de outras pessoas e da equipe e da empresa e todo mundo se desenvolve. Não esqueça de compartilhar e interagir com esse conteúdo. Pedido que eu realmente reforço, todo criador de conteúdo precisa disso. Os algoritmos das mídias sociais levam isso em consideração. Então, conto com a sua ajuda. Muito obrigado, a gente se encontra no conteúdo 102. Bons estudos!